Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. Nesta segunda-feira, dia 17 de julho, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, anunciou que haverá uma nova etapa de testes de ônibus elétricos da Eletra para o sistema de transporte público do município paranaense. Este é o segundo modelo Eletra, do tipo padrão, testado na capital, e a administração pública busca tornar 30% da frota ocupada com veículos de emissão zero até 2030. Os testes consistem em avaliações de consumo de energia, comprimento de autonomia preconizada, níveis de ruídos e o desempenho do ônibus em várias topografias, aclives, declives e plano. Até outubro, devem realizar testes as empresas BID, Eletra, Marco Polo, Volvo, Mercedes e Rieger em novos coletivos. Serão gastos R$200 milhões na compra de 70 ônibus, que estão previstos para começarem a rodar a partir de junho de 2024. O município planeja fazer com que 100% da frota seja eletrificada até o ano de 2050. A juíza Fernanda Pereira de Almeida Martins, da 9ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, condenou a Prefeitura da capital paulista a pagar R$20 mil de indenização a uma passageira que se machucou ao tentar embarcar em um ônibus por causa de um buraco na via. A Prefeitura ainda terá de pagar mais R$3 mil por custas processuais. Cabe recurso. A decisão é de sexta-feira, dia 14 de julho, e foi publicada hoje, dia 17. O acidente aconteceu em julho de 2020, na região central da cidade. A passageira alega que foi embarcar em um ônibus da empresa Sambaíba Transportes Urbanos e se desequilibrou por causa do buraco entre a guia e o coletivo. A mulher torceu o tornozelo, sofreu escoriações e teve de ficar afastada do trabalho, necessitando de auxílio do INSS. A vítima também processou a SP Trans e a Sambaíba. No caso da SP Trans, a juíza afastou a responsabilidade pelo fato de ser apenas gerenciada do transporte. Já no caso da Sambaíba, houve um acordo entre a passageira e a empresa, o que resultou na não condenação da empresa de ônibus. Na decisão, a magistrada destacou que é dever do poder público cuidar da conservação das vias públicas e que todas as provas apresentadas pela passageira, inclusive a imagem, ligam o acidente ao estado da rua. As imagens acostadas aos autos pela autora às folhas 19 e 21 mostram claramente um extenso buraco na via pública junto ao meio-fio, exatamente no local de parada dos ônibus para embarque e desembarque de passageiros no local das fotos. Demonstra também afastamento médico do trabalho em razão do acidente e a concessão de auxílio doença pelo INSS. Junta também a comunicação de acidente do trabalho e relatório de seu fisioterapeuta narrando que a autora sofreu entorse do tornozelo ao tentar embarcar no ônibus e cair no buraco na via pública. Ditos documentos, aliados aos depoimentos colhidos em audiência, são suficientes para comprovar o nexo causal entre a queda no buraco em via pública e os danos sofridos pela autora. Inicialmente, a passageira pediu R$35 mil, mas a juíza considerou mais adequado o valor de R$20 mil. O valor da indenização deve compensar a dor sofrida e a arbitrata, segundo, não deve ser fonte de enriquecimento nem inexpressiva. Desse modo, levando-se em consideração o nível socioeconômico da autora e as circunstâncias em que o evento danoso ocorreu, fixo a quantia de R$20 mil como valor a ser indenizado, considerando, portanto, excessivo valor pleiteado na inicial. Pelo exposto e pelo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a presente ação e extinto feito como resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 1, do Código de Processo Civil, para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$20 mil, a título de danos morais com incidência de correção monetária, desde o arbitramento do valor do dano e juros de mora, a contar do evento danoso. A Prefeitura respondeu que a PGM informa que o município de São Paulo ainda não foi intimado da decisão.
A Aviação Águia Branca, patrocinadora do Festival Nacional de Forró de Itaúnas, espera que aproximadamente 1,4 mil passageiros embarquem em direção a Itaúnas durante o evento, que acontece entre os dias 15 e 22 de julho. Esse volume de passageiros equivale a um aumento de 650% em relação às viagens regulares. No geral, são quase 160% a mais de passageiros circulando nas linhas que vão para Itaúnas, na comparação com o ano passado, além de Vitória. O FemFit consta com linha exclusiva para a região e ônibus personalizados. O trajeto que sai de Vitória e vai para Itaúnas foi inaugurado pela Aviação Águia Branca em 2021 e permite que os passageiros cheguem à festa com muito mais conforto e praticidade. Outras cidades que têm linha para Itaúnas e São Mateus, Linhares e Serra. Para garantir sua passagem, o visitante pode acessar o site, visitar a agência física ou entrar em contato pelo Zap Mensagens. Sistema de venda assistida via WhatsApp pelo número 27 40 04 1010. Os clientes podem comprar a passagem de retorno com antecedência e ainda garantir descontos especiais. O juiz João de Oliveira Rodrigues Filho, da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais, decretou a falência da Itapemirim Transportes Aéreos, empresa fundada por Sidney Piva de Jesus, que voou por 6 meses e suspendeu as atividades de forma repentina no dia 17 de dezembro de 2021, deixando milhares de passageiros sem transporte e que ainda buscam indenizações judiciais. A decisão é de 11 de julho e foi publicada hoje, dia 17. O grupo de empresas rodoviárias Viação Itapemirim Caiçara teve falência decretada em 21 de setembro de 2022 e as linhas estão sendo operadas por arrendamento judicial pela Suzantur, empresa do ABC Paulista, que para isso criou a Companhia Viação Nova Itapemirim. A Suzantur, de acordo com a decisão, não tem relação com as dívidas contraídas pela antiga administração, porque o arrendamento é apenas para a operação. O magistrado atendeu a um período de um dos criadores da Ita Aérea, Travel Technology, do Brasil Soluções em Software Limitada. O juiz, em sua decisão, diz que são vários os processos contra a Ita, principalmente de cunho trabalhista e por cancelamento de viagens, e que nenhum dos seus diretores responde às ações. Assim, prezando pelos interesses da coletividade de credores, considerando como base as alegações da representante legal da maior acionista da requerida na presente demanda e também que não houve por parte das demais acionistas ou diretores qualquer providência neste ou em outros processos para se evitar prejuízos a que devedora ou aos credores, decreto a falência da Itapemirim Transportes Aéreos Limitada. João de Oliveira Rodrigues Filho ainda determinou que a SXM Partners, a Assessoria Empresarial Limitada, faça a gestão da falência. É a mesma empresa que já administra a falência das empresas de ônibus. A SXM Partners deve levantar os bens da Ita e as dívidas, bem como a relação de credores. Os credores têm 15 dias para apresentarem suas reivindicações à Justiça a partir de hoje. A SXM deverá notificar a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, e a Junta Comercial do Estado de São Paulo, em outros órgãos. A decisão afeta a Aviação Itapemirim porque a empresa é sócia da Ita junto com Sidney Piva. Assim, as dívidas da aérea devem ser de responsabilidade de todos os sócios, que no caso é a empresa de ônibus falida também. Desta forma, a companhia terá um passivo maior e será obrigada a angariar mais recursos. Afeta assim a Aviação Itapemirim falida, mas não a nova Itapemirim da Suzantur, que continua operando. Tal qual pode ser observado o QSA, quadro de sócios e administradores extraído do sítio da Receita Federal no Brasil. A Itapemirim Transportes Aéreos Limitada possui como sócio o senhor Sidney Piva de Jesus. E ainda, como sócia administradora Aviação Itapemirim Limitada falida, conforme se depreende nos autos número 006032687.2018 826.0100, funcionando a companhia aérea como uma subsidiária integral da falida, segundo consta de seu contrato social.
Mais um ano que a Entran, empresa de transportes macaubense, renova parceria entre os municípios de Santo Estevão e Irecê, na Bahia, para a divulgação dos festejos de São João das cidades. Sempre trazendo grandes artistas nacionais e regionais, as cidades aproveitam um grande marketing, obtido através da exposição visual dos ônibus, além dos trajetos realizados para trazer mais foliões às cidades. A Entran possui linhas que ligam o sertão baiano a São Paulo, Goiânia, Brasília e cidades mineiras. Com isso, o alcance é muito grande, além de serem plotagens muito bonitas. Este ano foram 3 veículos para a representação, sendo 2 para Irecê e 1 para Santo Estevão. Para Irecê, a Entran escalou o Campione Invictus DD 5380 e o Campione Invictus HD 5330. Já para Santo Estevão, a empresa baiana colocou o Campione Invictus DD 5340. Internamente, os DDs da Entran contam com 16 poltronas semilito no andar inferior e 52 poltronas executivas no andar superior, todas com conectores USB individuais, cinto de segurança, porta-copos e descansa-pés e pernas. Possuem sistema de ar-condicionado com dutos individuais, parede de separação total, janelas panorâmicas com cortinas, sensores de estacionamento, dispositivo de poltrona móvel para fácil acesso de pessoas ao interior do veículo, banheiro no piso superior, luzes de leitura direcionais, itinerário eletrônico na cor branca da marca Innova, bagageiro e porta-pacotes. Já os Campione Invictus HD contam com 50 poltronas executivas com tomadas USB, dispositivo de poltrona móvel para fácil acesso de pessoas ao interior do veículo, luzes de leitura direcionais, itinerário eletrônico no sistema de ar-condicionado com saídas individuais, banheiro, piso amadeirado, porta-pacotes e tomadas elétricas. Mais um ano de sucesso no São João dos 2 municípios e com certeza no próximo ano tem mais. A Rotas de Viação do Triângulo, a Road Rotas, está iniciando nesta segunda-feira as operações em uma nova rota, conectando os estados do Rio de Janeiro e Maranhão, com sessões às cidades como Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, Palmas e Imperatriz. O trecho tem mais de 3,6 mil quilômetros e é feito em cerca de 55 horas. A empresa planeja 3 partidas semanais em cada sentido em dias alternados. Os ônibus partirão do terminal rodoviário Novo Rio, no Rio de Janeiro, às 13 horas da tarde, todas as terças, quintas e sábados, com chegada prevista em São Luís às 8h55 da noite, do terceiro dia de viagem. Já as partidas de São Luís ocorrerão às 9 horas da manhã, com chegada programada às 5h20 da tarde, todas as segundas, quartas e sextas. De acordo com o site oficial de vendas de passagens da Road Rotas, serão utilizados no trajeto de São Luís para o Rio de Janeiro ônibus executivos com capacidade para 42 passageiros. O valor da passagem completa para essa rota é de R$ 903,99. Já no sentido oposto, de Rio de Janeiro para São Luís, serão utilizados também veículos com 42 lugares, e a tarifa custa R$ 903,89. Pessoas com vírus da imunodeficiência humana, HIV/AIDS, agora terão direito à gratuidade no transporte intermunicipal na região da Grande Vitória, no Espírito Santo. A aprovação do benefício acontece após decisão favorável do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em uma ação civil pública, na 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória. A mudança visa a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo permitir a gratuidade para este veículo público em viagens intermunicipais do sistema Transcol. Segundo a Lei Municipal número 8.144 de 2011, mesmo que o município capixaba não gerencie a operação dos coletivos, o custeamento da tarifa por parte da administração pública é obrigatória para com cidadãos que possuem HIV e AIDS e doenças crônicas. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social pretende lançar ainda este ano um pacote de financiamento voltado para 21 regiões metropolitanas brasileiras, com o objetivo de incentivar a eletrificação da frota de ônibus. Segundo a agência EPR,
Em evento da instituição financeira nesta última quarta-feira, dia 12 de julho, a diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do banco, Luciana Costa, disse que está sendo desenvolvida uma carteira de projetos para as 21 regiões metropolitanas do país e que agora, do ponto de vista de retorno financeiro e operacional, vale a pena pensar em frotas de ônibus elétricos. Luciana Costa afirmou ainda que diferentes agentes do mercado, como bancos e fundos de investimentos privados, devem entender que ônibus elétricos são oportunidades de negócios e que a hora é de oferecer produtos e soluções, em especial financeiras. Para a executiva, atualmente a maior dificuldade do Brasil para frotas elétricas de ônibus é a aquisição dos bens, como dos coletivos e infraestrutura, o que o mercado financeiro chama de CAPEX, cuja sigla em inglês quer dizer Capital Expenditure, que significa despesas de capitais. Ainda de acordo com Luciana Costa, os custos operacionais já são favoráveis, ou seja, a OPEX, Operational Expenditure, que significa em português despesas operacionais. Na apresentação, a diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do banco disse que o Brasil tem atualmente uma frota operacional de 107 mil ônibus e apenas cerca de 350 veículos eletrificados já transporte público. Atualmente, a cidade brasileira que tem os maiores planos de eletrificação de ônibus é a capital paulista. Desde 17 de outubro de 2022, com exceção de micro-ônibus, as empresas da cidade não podem mais comprar ônibus a diesel, mesmo com a tecnologia atual Euro 6, que é menos poluente. O prefeito Ricardo Nunes anunciou que até o fim de 2024, em torno de 2,6 mil ônibus elétricos a bateria estarão circulando na cidade. Apesar de as unidades estarem sendo fabricadas, apenas 18 veículos deste tipo, a maior parte produzida antes de 2019, está em operação. A Suzantur Nova Itapemirim enviou com exclusividade para o Diário do Transporte imagens de nova garagem que começou a funcionar neste sábado, dia 15 de julho. Como havia anunciado a reportagem, o local possui cerca de 5.000 metros quadrados e mais espaço para a frota que será ampliada, em comparação à garagem que funcionava na cidade de Santo André, na ABC Paulista. Nesta última sexta-feira, dia 14, o empresário Claudinei Brogliato disse que estima até o fim do ano cerca de 140 ônibus em operação, com crescimento ainda maior da quantidade em 2024. A declaração foi feita durante o anúncio da compra de 150 ônibus 0 km dentro do programa de estímulo do governo federal da renovação de frota previsto pelo MP, medida provisória 1175. São 90 veículos urbanos para Suzantur e 60 rodoviários para Itapemirim. Ainda serão incluídos 20 ônibus seminovos. Ao lado do vice-presidente ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, o grupo Suzantur Nova Itapemirim de Transportes Urbanos e Rodoviários anunciou na sexta-feira a compra de 150 ônibus 0 km. São 90 urbanos, chassi Mercedes-Benz para Suzantur, distribuídos entre cidades que operam no ABC, e 100 unidades modelo rodoviário, sendo que 20 são Mercedes-Benz, 20 Volvo e 20 Scania. O anúncio foi feito há pouco pelo empresário Claudinei Brogliato em evento na sede da Mercedes-Benz, na cidade de São Bernardo do Campo. Segundo Alckmin, é a primeira grande aquisição de veículos comerciais pesados no âmbito do Programa de Renovação de Frota, instituído pela medida provisória 1175 de 2023 para estimular a indústria automotiva, atendendo a uma das exigências do programa quanto à sustentabilidade. Todos os ônibus são de tecnologia de redução de emissões com base nas normas internacionais Euro 6, obrigatória no Brasil desde janeiro deste ano. Os modelos Euro 6 podem ser até 30% mais caros que os veículos de tecnologia anterior. A versão proporciona uma redução de aproximadamente 75% em óxido de nitrogênio, 70% de hidrocarbonetos e 50% de material particulado em relação ao Euro 5. Em média, a redução de emissões é 75% do Euro 6 para o Euro 5. Em 5 de junho,
foi publicada a medida provisória com o Programa de Redução de Preço dos Automóveis e Incentivo à Renovação da Frota de Caminhões e Ônibus, formulado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços e pelo Ministério da Fazenda. O pacote de R$ 1,5 bilhão foi ampliado para R$ 1,8 bilhão em 30 de junho de 2023. Em 7 de julho, o programa para carros se esgotou com cerca de 125 mil unidades vendidas. Para os carros e comerciais leves, ao todo foram liberados R$ 650 milhões dos R$ 800 milhões disponíveis. Os R$ 150 milhões restantes irão compensar a perda de arrecadação de impostos provocada pelos descontos nos preços final, segundo determina a medida provisória que instituiu o programa. Se a procura para carros foi grande, para ônibus e caminhões foi muito baixa, e de acordo com o mercado, o motivo principal foi conjunto de regras. Até então, no caso de ônibus, dos R$ 300 milhões disponíveis, 120 milhões foram captados até agora. A exigência de que o dinheiro só irá para quem colocar no ferro velho ônibus com 20 anos ou mais para ter o desconto de até R$ 99,4 mil, valor teto é para rodoviários, deixou o programa desinteressante por vários fatores. O primeiro, a maior parte da frota de ônibus tem menos de 20 anos no Brasil. 2. O desconto de até R$ 99,4 mil é pequeno diante de um ônibus que pode custar até R$ 1,8 milhão. 3. Quem tem um ônibus de 20 anos dificilmente vai ter dinheiro para comprar um 0 km. E 4. Dependendo do modelo, um ônibus de 20 anos pode valer mais que R$ 99,4 mil. Os novos ônibus devem chegar gradativamente até setembro ou outubro de 2023. Na medida que mais veículos forem chegando, mais linhas serão reativadas. As próximas entram em operação até o fim de julho de 2023, para atender os mercados de Afonso Cláudio e Cachoeiro de Itapemirim. Todos estes investimentos vão representar mais empregos. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um ônibus da linha 11EP que atende o bairro Eldorado em Diadema, em São Paulo, e uma motocicleta colidiram na madrugada deste domingo, dia 16 de julho. A pessoa ocupante da moto faleceu no local. Por causa do acidente, o itinerário da linha 11EP teve que ser desviado das 4h30 às 10h50 da manhã, mas não houve suspensão das operações. Por volta de 11h40 da manhã deste domingo, um ônibus de prefixo 48393 da Express, que atendia a linha 407N/10, terminal Cidade Tiradentes, Metropenha, e um carro colidiram. O acidente ocorreu na estrada do Iguatemi, com a rua Márcio Beck Machado, na zona leste da capital paulista. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, 3 viaturas foram até o local atender a ocorrência. Uma vítima foi socorrida com contusão na cabeça e levada ao pronto-socorro Sapopemba. Outra teve trauma na cabeça e foi levada ao pronto-socorro Tatuapé. O SAMU também foi chamado para atender outras 3 vítimas. As causas do acidente serão apuradas. Um jovem motociclista identificado como Vinícius acabou morrendo nesta terça-feira, dia 11 de julho, após colidir contra a traseira de um micro-ônibus. O acidente aconteceu na Avenida das Flores, na altura do bairro Lagoa Azul, na zona norte de Manaus, quando o coletivo seguia parado. O micro-ônibus apresentou uma pane mecânica no local quando a vítima não conseguiu parar a motocicleta. A vítima acabou socorrida, porém morreu no hospital. A empresa do micro-ônibus ainda não se manifestou sobre a pena do coletivo e nem sobre a morte. Dezenas de usuários de entorpecentes realizaram um tumulto na tarde desta terça-feira na região da Cracolândia, no centro de São Paulo, causando medo e depredação. Um caminhão e um ônibus que trafegavam pela região acabaram depredados pelos dependentes químicos. A polícia militar precisou ser acionada para conter o tumulto. Os agentes precisaram utilizar bomba de efeito moral e balas de borracha para dispersar as pessoas que depredaram lojas e veículos. Em nota, a SP Trans informou que ao menos 6 ônibus acabaram depredados e que repudia os atos de vandalismo ocorridos. A Secretaria de Segurança Pública do Estado disse que 2 pessoas acabaram detidas por vandalizarem ônibus na tarde desta terça-feira.
Um ônibus rodoviário acabou saindo da pista e, portanto, tombando nas margens da BR-251 em Salinas, na altura do quilômetro 276, na madrugada desta quarta-feira, como informa o Corpo de Bombeiros de Minas. A PRF informa que o coletivo a princípio saiu de Canhotinho, em Pernambuco, e seguia viagem para Poços de Caldas com 47 passageiros e 2 motoristas. Ao menos 32 pessoas ficaram feridas com o tombamento do coletivo, sendo atendidas por equipes do SAMU. Todos os feridos acabaram encaminhados para o Hospital Municipal de Salinas. A unidade não informou o estado de saúde das vítimas, o que deve fazer posteriormente. Por conta do acidente, o tráfego de veículos na rodovia acabou parcialmente interditado no período da madrugada. O nome da empresa responsável pelo ônibus não foi informado, e os demais passageiros acabaram transportados para um hotel na região. A PRF deve investigar o que causou o acidente, bem como a situação do ônibus. Uma colisão envolvendo 2 ônibus urbanos que prestam serviço ao BRT Rio deixou ao menos 9 feridos na madrugada desta quarta-feira, dia 12 de julho. O acidente ocorreu na Avenida Dom João VI, nas proximidades da estação Ilha de Guaratiba do BRT, no sentido Barra da Tijuca. A Prefeitura do Rio informou, por meio da Sete Rio, que precisou criar um desvio na via para os motoristas e o trânsito que chegaram a ficar lentos no trecho. O quartel do Corpo de Bombeiros de Guaratiba informaram que acabaram acionados às 5h30 da manhã e precisaram de apoio de outras equipes. Os feridos acabaram levados para unidades de saúde da rede municipal, também na zona oeste da cidade. Uma colisão envolvendo 2 ônibus, sendo um urbano e outro micro-ônibus escolar, deixou ao menos 3 crianças feridas na manhã desta última terça-feira, na cidade de Patrocínio, como informa o Corpo de Bombeiros de Minas. De acordo com a corporação, o acidente ocorreu na Avenida Brasil, no bairro Nações. Agentes do SAMU foram acionados para o local da ocorrência. O micro-ônibus escolar acabou batendo na traseira de outro coletivo urbano. No coletivo escolar havia 7 crianças que apresentaram escoriações leves. Todos os feridos acabaram conduzidos até o pronto-socorro da cidade. O Centro de Operações Rio informa que na manhã deste último sábado, um ônibus da Evanil Transportes atropelou um homem que acabou morrendo no local. O atropelamento ocorreu na Avenida Brasil, na altura de Manguinhos, no sentido Santa Cruz. O Corpo de Bombeiros informa que foi acionado e confirmou a morte da vítima. O homem, identificado como Cosmo Sila, de 46 anos, acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no local. Seu corpo foi levado para o IML do centro. Um ônibus rodoviário fretado pela delegação de Francana acabou sofrendo uma colisão de um caminhão na tarde deste último sábado, na altura do quilômetro 93 da rodovia Transbrasiliana, a BR-153, em São José do Rio Preto. O coletivo seguia viagem pela rodovia quando o motorista reduziu a velocidade por conta de uma obra na região. O caminhão colidiu na traseira do ônibus. Parte do coletivo da traseira e dianteira ficou bastante danificada, como é possível ver nas imagens que estão circulando nas redes sociais. Um outro ônibus precisou ser deslocado para o local do acidente. A delegação acabou seguindo viagem para Penápolis, onde enfrenta o Penapolense, deste domingo às 10 da manhã. Um incêndio acabou destruindo, no início da tarde deste último domingo, diversos coletivos da empresa ATP Transportes, sendo 3 ônibus urbanos e 2 micro-ônibus que estavam em Alagoinhas. O Corpo de Bombeiros da Bahia foram acionados e conseguiram conter as chamas, porém os veículos ficaram totalmente destruídos. A empresa ATP Transportes informa que não houve feridos. Os coletivos não possuem seguro, aumentando os prejuízos. Os veículos seguiam estacionados na garagem, na cidade de Alagoinhas. Os motoristas do transporte coletivo urbano e metropolitano de Maringá aprovaram na última terça-feira, dia 11, indicativo de greve. Uma assembleia foi realizada e a ampla maioria dos motoristas votaram pelo indicativo. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o vice-presidente Sintromar Emerson Viana afirmou que os trabalhadores rejeitaram a proposta enviada pela empresa que opera o transporte coletivo em Maringá e cidades metropolitanas, a TCC, a Transporte Coletivo Cidade Canção. O sindicato afirma que os motoristas aguardam pela contraproposta da empresa TCCC, que deve ser enviada até o fim desta semana.
Os motoristas pedem redução no horário de almoço para 2 horas. Atualmente é de 4 horas, reajuste do salário e aumento no valor do vale alimentação. Em nota encaminhada ao GMC Online, a TCCC informa que não vê motivos para o início de uma greve. As empresas TCCC e Cidade Verde acreditam em uma solução negociada e fez propostas razoáveis e acredita ser possível acordar em termos justos como equilíbrio em relação aos impactos para os usuários do serviço de transporte público e avanços para seus empregados. Por isso, não vem motivos para a greve. O GMC Online entrou em contato com a Sintitromar e aguarda retorno da entidade. Agora falamos sobre as vagas de emprego. A empresa Planalto Transportes, com sede na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, está com vagas abertas para o cargo de motorista rodoviário. De acordo com a empresa, as demandas nos setores do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo cresceram e com isso existe a necessidade de contratação de mais profissionais para ampliar suas operações conforme demanda. Os setores com vagas disponíveis são São Paulo capital, Campinas, Curitiba, Joaçaba, Alegrete, Butiá, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Porto Alegre, Santa Maria, Santiago e Uruguaiana. Os requisitos para a vaga são possuir CNH, D ou E, curso de transporte coletivo e experiência como motorista. Os interessados em se candidatar para as vagas deverão encaminhar em seu currículo para o e-mail o recrutamento@jmt.com.br com o título da vaga no campo Assunto e aguardar o contato da empresa para participar das próximas etapas do processo. A Nova Itapemirim, Suzantu, também está com vagas de emprego. Entre as bases com vagas preferenciais estão Manhuaçu, Realeza, Belo Horizonte, Própria, Caratinga, Ipanema, Guarabira, Niterói, Recife, Afonso Cláudio, Cachoeiro de Itapemirim, São Paulo, Vitória e Brasília. A empresa oferece contratação CLT, salário compatível com a função, vale alimentação, vale transporte e plano de saúde. A empresa também está com vagas abertas para auxiliar de tráfego operacional, eletricista, mecânico diesel, nas bases de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Vitória e Feira de Santana. Os interessados devem enviar currículo por e-mail com o nome da cidade onde mora no título para o seguinte endereço eletrônico: recrutamento.visa@susantur.com.br. Uma fiscalização do DETRO-RJ na tarde desta última quinta-feira, no terminal Menezes Cortes, no centro do Rio, multou um ônibus por falta de limpeza no veículo no início de cada viagem e defeito nos limpadores de para-brisa. A ação aconteceu após denúncias de passageiros. O ônibus fazia o percurso entre Central e Guapimirim. Alguns fiscais do DETRO-RJ também estiveram nesta sexta-feira em Barra de Guaratiba para fiscalizar e coibir veículos irregulares. A ação resultou em um ônibus apreendido após ser flagrado realizando serviço de frota intermunicipal entre a região e o bairro de Botafogo, na zona sul do Rio, sem permissão do órgão. Outros 9 veículos também foram abordados durante a operação. O DETRO-RJ também realizou uma série de vistorias em coletivos intermunicipais durante a última semana. Nas empresas Flores e Mageli, 36 veículos foram vistoriados para obter a renovação do certificado de autorização do tráfego. Já nas empresas Autoviação Veracruz e Santo Antônio, 26 ônibus novos foram vistoriados antes da incorporação na frota. A TFX Rigger implantará uma segunda fábrica de ônibus elétricos no Brasil, dessa vez no Centro-Oeste. O anúncio aconteceu durante um encontro em Brasília, do diretor da Rigger Bus para a América Latina, Marcelo Barella, e o diretor comercial da TFX Motors, Alexandre Colonesi, com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e o deputado federal Gilmar Tato. Aproveitamos a oportunidade para reforçar o comprometimento do Total da Rigger Bus de se instalar no Brasil em parceria com a TFX Motors para atender às necessidades do mercado elétrico de ônibus com um produto nacional, transferir o que há
de mais avançado de tecnologia de eletromobilidade e tornar o Brasil base de exportação de veículos elétricos para outros países da América do Sul e Central. Inclusive, já temos acordo para fornecimento para o Uruguai, afirma Marcelo Birella. Maior fabricante de ônibus elétricos do mundo, a Higerbus atua no Brasil em parceria com a TVX Motors e juntas já haviam anunciado uma fábrica em Pecém, no Ceará, que tem previsão de entrar em operação em 2025 e onde serão fabricados ônibus e caminhões elétricos para o mercado nacional e ônibus a diesel para exportação. Já na fábrica do Centro-Oeste, haverá fabricação de ônibus elétricos para atender o mercado. A TVX Higer já venceu a primeira licitação de ônibus elétrico, feito por um prefeito no país, em Cascavel, e já tem contrato para fornecer 200 veículos para a operação de ônibus elétricos em São Paulo. Novidade na área. Conheça o Império, o mais recente lançamento da fabricante colombiana JGB. Montado sobre o chassi Scania K400, o ônibus possui 13,3 metros de comprimento e capacidade para transportar 38 passageiros, sendo 12 em poltronas leito e 26 em poltrona semileito. Com linhas harmoniosas e de muito bom gosto, o Imperium conta com porta-pacotes, sanitário, conexão USB individual, ar-condicionado, iluminação em LED e espelhos elétricos, itinerário eletrônico e bagageiros. A unidade de apresentação já tem dono, a Expresso Tejus. E antes de finalizar, uma última notícia. A Autoaviação 1001 terá um novo ponto de embarque de passageiros no Shopping Aerotown, localizado na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. A nova opção para os passageiros estará disponível a partir de sexta-feira, dia 21 de julho. Os passageiros poderão escolher entre os 7 destinos disponíveis dentro do estado do Rio de Janeiro, com partidas no novo ponto de embarque. Também ficará disponível um lounge para aguardar as partidas. Os destinos são Arraial do Cabo, Cabo Frio, Macaé, Rio das Ostras, Armação de Búzios, Campos dos Goitacazes e Nova Friburgo. Então essas foram as últimas notícias e informações do mundo rodoviário. Não se esqueça que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.